Estamos de volta, gente. Hoje em dia é muito comum as pessoas desenvolverem quadros de ansiedade. Mas por que tantas pessoas se queixam disso hoje em dia? Quais são os motivos? E quando também é importante e a hora certa para você procurar uma ajuda profissional? Nós vamos falar sobre isso no nosso quadro Viver Bem de hoje com a nossa convidada, que é a psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, Alessandra Cabral. Alessandra, está tudo bem com você? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. A honra é nossa. O povo está muito ansioso? Geralmente, as pessoas elas tendem a se comportar de acordo com o ambiente delas, com as demandas que elas têm, com as responsabilidades, cobranças. Mas o importante a gente falar é que a ansiedade é normal, é necessária, inclusive, para a vida e para a sobrevivência. A gente precisa de uma dose de preparação antes de alguma coisa para conseguir se organizar e fazer aquilo como tem que ser feito, né? Então, a ansiedade é uma resposta que o nosso corpo dá. Às vezes as pessoas têm receio de certas coisas ou até mesmo medo. Isso é um resultado, gera ansiedade? Gera ansiedade, porque o que gera a ansiedade, que é o medo, é como a pessoa interpreta alguma coisa. Então, para uma pessoa, pode ser extremamente perigoso sair de casa porque ela pode bater o carro, por exemplo. O trânsito gera uma ansiedade na pessoa. Para uma outra pessoa, fazer uma consulta médica e pedir exames complementares gera também uma ansiedade, que é um medo de quê? De ter complicações. Para um outro tipo de pessoa, apresentar um trabalho em público pode ser extremamente ansiogênico. Por quê? Porque pode ter o risco do julgamento. Então, o corpo vai começar a reagir com o sinônimo de você está em perigo. Ou você luta ou você foge. E aí é inevitável que o coração acelere, que você fique com mais tremores, que a pessoa fique mais suada, que ela fique muito nervosa para apresentar ou para organizar as ideias. Agora, Alessandra, tem muita gente que pensa que isso, a ansiedade, é provocada também pelo ritmo de vida, pelo ritmo de trabalho. Não é só isso, né? Não, não é só isso. O ritmo de trabalho, a pressão, a produtividade. Hoje, por exemplo, a questão da comparação via rede social. O tanto que uma pessoa produz, o quanto que a outra tem uma performance maior, o quanto que uma outra entrega mais resultados. Tudo isso é real, é uma condição da realidade. Mas, basicamente, na ansiedade, tem muito a ver com a pessoa entende aquilo ali como ameaçador. Então, tem pessoas que olham para a produtividade de alguém e vê com naturalidade, o tanto que ela entrega, o tanto que ela produz. Mas tem pessoas que começam a acreditar que ela, na verdade, é insuficiente quando comparada ao outro. E aí isso vai gerar resposta de estresse e de ansiedade. E diante disso, qual que é o impacto, por exemplo, na vida pessoal e também na vida profissional? Então, tem muitos desdobramentos. Esse é o problema. Por quê? Como a pessoa ela tem medo de algumas situações, o que ela faz? Ela começa a evitar aquilo que causa medo nela. A gente chama isso de evitação. E aí, quando a pessoa começa a não dirigir, não pegar um trânsito, não fazer uma reunião importante, não ter uma conversa difícil com alguém para resolver um problema, não falar com o chefe, quando ela começa a fazer isso, ela deixa de desenvolver o que a gente chama de repertório, que é aquela capacidade, aquela habilidade para lidar com as coisas, para enfrentar, para pensar na solução de problema, e ela começa a evitar. O resultado, isolamento. Mais medo ainda, quanto mais ela evita, mais ela tende a alimentar a ansiedade, porque o cérebro entende que aquilo que eu evitei tende a ser muito perigoso mesmo. Então, quanto mais eu evito, de imediato eu tenho conforto. Menor produtividade no trabalho? Menor produtividade no trabalho, porque ela deixa de fazer, porque pode ser que ela não seja aceita. Vai que ela faz um relatório, o chefe não aprova. Ou vai que ela monta um projeto, ela não consegue falar sobre o projeto. Então, ela evita. Ao evitar, ela deixa de ter uma promoção. Ela deixa de ganhar, de ter uma recompensa financeira, por exemplo, e assim por diante. Ela vai fugindo do problema. Ela vai evitando, ela vai fugindo. E quando essa situação acontecer, o que é preciso fazer? Bom, tem algumas estratégias naturais que a pessoa pode fazer para diminuir essa agitação. Uma delas simples e natural, todo mundo faz, que é a respiração. A respiração diafragmática nada mais é do que uma respiração lenta e profunda, onde a pessoa puxa o ar pelo nariz e solta devagarzinho. Só que tem gente que tem dificuldade para fazer isso sozinho. Então, o que a gente orienta? Todo mundo tem um celular. Então, tem vários aplicativos no celular de graça que você baixa para ir te guiando com esse movimento de respirar. Aí, o detalhe é que tem que treinar. Quanto mais você treina, mais você fica bom em induzir relaxamento para o teu corpo. Faz todo dia?
Todo dia. Aí quando procurar ajuda, que foi a sua pergunta, quando Exato. a pessoa tentou a respiração, quando ela tentou uma meditação, quando ela organizou o estilo de vida dela, por exemplo, dormindo, alimentando, fazendo exercício físico, e mesmo assim ela continua com ansiedade intensa e frequente. Aí ela tem que procurar. E o caminho é um psicólogo. O caminho é o psicólogo, o caminho pode ser o psiquiatra também, mas os dois profissionais atuam juntos, porque o psicólogo vai trabalhar nessa área de flexibilizar os pensamentos catastróficos. E se eu dirigir meu carro quebrar? E se eu for ao médico e descobrir uma doença grave? E se meu chefe não gostar de mim? Tudo isso é catastrofização, a pessoa imaginar o pior cenário possível para ela. Então o psicólogo vai atuar dentro dessa linha e com a parte de comportamento também, que é pegar a pessoa pela mão e fazer com que a pessoa haja. Apesar da ansiedade, ela tem que tolerar o desconforto. Por isso que o acompanhamento terapêutico é importante, porque a gente consegue guiar o paciente dentro de um ambiente mais seguro para ele. Certo. Alessandra, tem alguns mitos que envolvem, por exemplo, a ansiedade? Vários. É. O principal é o que eu tenho que fazer para nunca mais ter ansiedade na vida. Um grande mito, até falei no começo da entrevista, a ansiedade ela é necessária. Se você estiver numa rua e tiver um movimento suspeito, você tem que ter a resposta de medo. E essa resposta vem de onde? Do cérebro. A gente tem uma região que ativa para a gente esse sinal. Você está em perigo, se protege, foge. Então, a gente precisa dessa dose de ansiedade. Zerar a ansiedade é um grande mito, não tem como zerar. O que a gente pode fazer, e o que é importante, é fazer com que a pessoa tenha uma boa organização, um bom manejo do nível de ansiedade que ela tem, para ela não ficar com prejuízo e sofrimento. Isso acontece, tem alguma idade onde isso acontece com maior frequência? Não tem uma idade específica, mas o que a gente observa, de uma forma geral, é que essa idade produtiva, do mercado de trabalho, da produtividade, da entrega de resultado, tende sim hoje, cada dia mais, a deixar as pessoas no estado de alerta constante. Por quê? Porque o recurso, o celular, a rede social, as mídias, elas permitem que a pessoa fique ligada o tempo todo, 24 horas, se ela quiser, ela pode ficar. Antigamente, você tinha um ritmo de trabalho onde você cumpria o expediente, no máximo tinha um e-mail para te comunicar que tinha alguma coisa importante no dia seguinte, mas ninguém conseguia te achar facilmente. Hoje, o acesso é muito fácil. Exatamente. Essa é uma situação que a gente precisa aprofundar sempre, né? Sim. Se as pessoas tiverem alguma dúvida, quiserem manter contato com você, você tem algum WhatsApp que pode oferecer para as pessoas fazerem perguntas também ou não? Tenho, eu atendo consultório particular, eu atendo também em uma outra área, porque eu sou psicóloga da Polícia Militar, né? Eu atendo os policiais, só que lá é exclusivamente para os policiais. Mas se a pessoa acessar o Instagram, ela consegue ter o link do telefone. Alessandra Cabral. Alessandra Cabral. Tá ali no Instagram. Tá. Ali ela consegue tudo. Consegue. E você também trabalha com policiais militares? Sim, trabalho na Polícia Militar. Ali tem um nível de estresse muito grande, né? O estado de tensão o tempo todo, de prontidão, inclusive. E nesses casos as pessoas precisam ter mais cuidado, né? Mais cuidado e cuidado contínuo. Não esperar um momento ideal para se preparar, para ter autocuidado. O cuidado tem que ser a cada dia um pouquinho. E aí o papel do psicólogo. Nosso, sempre. Alessandra, obrigado pela sua participação aqui no nosso quadro Viver Bem. Eu que agradeço. Grande abraço. Obrigada. Obrigado pelas dicas e pelas informações.